a todos, o meu nome é Márcia Romeiro e gostaria de vos dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast PBBR Talks. Hoje temos connosco o Bruno Soeiro Barbosa, do Departamento de Trabalho e Segurança Social da PBBR. Estamos aqui hoje para abordar as mais recentes alterações que foram introduzidas na Lei de Estrangeiros e respectiva regulamentação e sobre as quais gostaríamos de partilhar convosco algumas reflexões. Bruno, em traços gerais, o que é que se pretendeu com estas recentes alterações? Olá Márcia, muito obrigado. Nós estamos aqui a falar de alterações que foram introduzidas na denominada Lei de Estrangeiros, na Lei 23 de 2007 e no respectivo decreto regulamentar. Portanto, numa primeira fase, a própria lei foi alterada em agosto e em setembro a respectiva regulamentação também foi alterada, que entrou em vigor no final do passado mês de outubro. E há aqui 4 eixos fundamentais do meu ponto de vista. Estas alterações vão ao encontro ou pretendem se adaptar às novas realidades existentes. Um ponto relacionado com este tem que ver com os fluxos migratórios e com a flexibilização do próprio regime administrativo para a concessão de vistos e de autorizações de residência, por forma a colmatar as necessidades de recursos humanos que se vão fazendo sentir em Portugal. Parece uma evidência. Hoje nós dizemos que está tudo mais caro, que é difícil arranjar matéria-prima, mas em muitos setores de atividade também é difícil arranjar recursos humanos para trabalhar. E recursos humanos incluindo pessoas estrangeiras. E, portanto, a lei pretendeu agora aligeirar alguns dos procedimentos e dos requisitos que existiam para a concessão dos vistos e das autorizações de residência. Também visa adaptar-se e criar um quadro adequado às novas formas da prestação de trabalho, nomeadamente à distância, e já lá vamos, aquilo que hoje está na moda designar-se como os nómadas digitais, não é? E também a criação de um quadro normativo e a densificação das condições para a implementação do acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, da CPLP. E este aspecto parece-me também muito importante e às vezes é muito subvalorizado. Bruno, e que acordo é este sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa? Bom, este foi um acordo que foi assinado pelos países da CPLP em 17 de julho de 2021. E, efetivamente, eu acho que é aqui o embrião, quase um espaço Schengen entre os próprios países da CPLP. O que não deixa de ser muito interessante percebermos que, ao nível da circulação de pessoas, também há uma tentativa de se aligeirar requisitos formais de admissão dos cidadãos de cada um desses países no território dos outros Estados. Claro que pode haver a possibilidade de serem introduzidas restrições, mas eu julgo que, e o Brasil, por exemplo, é um dos subscritores deste acordo, e sabemos muito bem da importância e do número de brasileiros que pretendem vir para Portugal e que estão em Portugal, e que se utilizavam outros mecanismos para a obtenção das respectivas autorizações de residência. Portanto, isto é aqui um embrião para esta liberdade quase de circulação. Este acordo é estruturado com base em 2 princípios fundamentais: a isenção de vistos a favor dos titulares de passaportes diplomáticos, oficiais, especiais e de serviço para estadas de duração até 90 dias, e a mobilidade de cidadãos de uma parte, detentores de passaporte ordinário, no território das demais partes, no âmbito de um princípio de flexibilidade variável. O primeiro é importante porque essas estadas de curta duração até 90 dias, para alguns países era necessário, nós não libertámos a necessidade de obtenção de visto, incluindo para efeitos de turismo.
O próprio acordo estabelece os vetores fundamentais e a concretização destas modalidades de mobilidade. Teremos a partir de agora, e com a alteração da lei de estrangeiros, temos a estada de curta duração CPLP, a estada temporária CPLP, o visto de residência CPLP e a residência CPLP. Também notas que me parecem importantes. O visto ou esta estada temporária não carece de autorização administrativa prévia. Portanto, é uma entrada quase de acordo com o princípio do laissez-passer. Não é? Podem vir quase à vontade. Quanto aos demais, existe a necessidade da obtenção dessa autorização administrativa. Portanto, a estada temporária, o visto de residência e a residência CPLP. Muito bem. E de resto, quais são então as novidades que gostaria de destacar no âmbito destas alterações? Há uma que gostaria, desde logo, de destacar, que é a criação de um novo visto para a procura de trabalho. Só fazendo aqui um parênteses, um bocadinho atrás, a diferença entre os vistos e as autorizações de residência. A gente às vezes fala visto, autorização de residência, e as pessoas muitas vezes julgam que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O visto é um documento que se destina a permitir ao titular, ao respectivo titular, a apresentação de uma fronteira do Estado português para permitir a sua entrada em território nacional. Portanto, é concedido pelos postos consulares no estrangeiro. A autorização de residência é solicitada em Portugal. Depende ou não da concessão prévia de um visto. Mas a regra é esta: visto para poder entrar, autorização de residência para quem já cá está. Não é? E solicita junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Este visto permite que os cidadãos estrangeiros possam entrar em território nacional para procura de trabalho. Antigamente já havia uma forma hábil, mais uma vez criativa, de se conseguir este mesmo objetivo, embora tivesse aqui uma limitação, que era só praticamente aplicável àqueles cidadãos estrangeiros que pudessem entrar legalmente em Portugal, portanto, sem ou com isenção de visto. E através da manifestação de interesse, já lá vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso. Mas hoje em dia, claramente prevê-se a possibilidade da pessoa entrar e permanecer em território português com a finalidade de procura de trabalho. Tem uma duração máxima de 120 dias, pode ser prorrogável por mais 60, e autoriza o seu titular a exercer uma atividade laboral dependente até ao termo da duração do visto ou até à concessão da autorização de residência. Portanto, isso é praticamente automático. Okay? A menos que a pessoa esteja inscrita nos serviços de informação, etc. Ele também pode requerer autorização de residência no território nacional. Um aspecto importante: no termo do limite máximo da validade do visto, sem que tenha sido constituída a relação de trabalho e iniciado o processo de regularização documental subsequente, portanto, o processo de obtenção da autorização de residência, o titular do visto tem de abandonar o país e apenas pode voltar a instruir um novo pedido para este fim 1 ano após expirar a validade do visto anterior. Portanto, há aqui uma limitação importante, pois a pessoa não pode solicitar um novo visto para a procura de trabalho, uma vez que não conseguiu encontrar trabalho, antes de decorrer o prazo de 1 ano. Tem 2 condições fundamentais. Deve ser acompanhado de declaração com a indicação das condições de estada prevista e comprovativo da apresentação de declaração de manifestação de interesse. Ou seja, a manifestação de interesse que, como eu disse, tinha o seu campo de aplicação restrito à entrada e presença em território nacional e para a autorização de residência, para a obtenção da autorização de residência, agora está aqui no momento anterior também e se permite para o visto para a obtenção de trabalho. Então, mas isso significa que a manifestação de interesse, como era conhecida, desaparece? Não. Não desaparece, mantém-se a figura da manifestação de interesse, que foi criada em 2018 com uma alteração importante que ocorreu nesse ano, onde se abriu aqui um bocadinho as malhas dos requisitos formais, e foi muito discutido na altura se isto não se traduzia numa verdadeira liberalização da imigração, mas foi prevista nessa altura como forma de regularizar
muitas situações de cidadãos estrangeiros que se encontravam em Portugal. Esta manifestação de interesse continua a existir, também pode ter relevância na questão do visto para os chamados nómadas digitais, mas neste contexto específico ela mantém-se, e eu gostaria só de destacar ainda relativamente a este visto para a procura do trabalho um aspecto fundamental. Como acho que é do conhecimento generalizado, o CEF apresenta muitas dificuldades de agendamento. Há pessoas que passam tardes, dias a tentar obter esse agendamento e não conseguem. Este visto integra uma data de agendamento nos serviços competentes para a concessão da autorização de residência dentro dos 120 dias que eu há bocadinho referi. E confere, portanto, a quem, ao requerente deste visto e da subsequente autorização de residência, após a constituição e formalização da relação de trabalho, o direito a requerer essa mesma autorização de residência. Bruno, e que mais alterações gostaria de destacar? Olha, eu gostaria de destacar desde já aquela de que se tem falado muito, dos nómadas digitais. Enfim, que é uma expressão que eu tenho a vir confessar que faz sorrir, imaginar a figura do próprio nómada digital. Bom, vamos lá ver. Agora, claramente, de forma expressa, existe a consagração na lei da possibilidade da prestação de trabalho remoto a um empregador que esteja estabelecido noutro Estado. Esta questão da prestação do trabalho à distância, da prestação do trabalho remoto, e já vamos falar sobre estes conceitos, ganhou bastante acuidade que há 2 anos, há um ano houve o debate, mas há 2 anos verificou-se a constatação do facto. Foi devido, sobretudo, ao encerramento de fronteiras. Pessoas que se deslocaram temporariamente para um Estado não puderam regressar a outro Estado onde prestavam a sua atividade. E ficaram verdadeiramente confinadas nesse país. Depois, se calhar, até isso trouxe benefícios. Mas a verdade é que ficaram confinadas no país e, muitas vezes, por períodos de tempo que não lhes permitiriam, numa situação normal, ficar nesse país. Porque ou estão isentas de visto e, portanto, podem normalmente permanecer 90 dias dentro do espaço Schengen nesses países, ou isso aconteceu por si, ou depois verificaram que era tão bom estar nesses países que não quiseram sair desses países. E, portanto, a lei agora procura dar resposta a esse tipo de situação. Era discutível, do meu ponto de vista, se havia ou não cabimento, já nessa altura, para este tipo de prestação de trabalho. Mas agora está consagrada de forma expressa. E, portanto, aliado a este motor de arranque provocado pela pandemia, a verdade é que também há a atratividade apresentada por alguns países, seja ao nível do clima, das condições de vida e de segurança, seja mesmo ao nível fiscal. E nós constatamos isso no nosso país. É difícil verificar quem vem a Portugal e não gosta de Portugal, e não queira viver aqui, e não queira estar aqui. O tempo, o clima é bom, relativamente barato ainda, e pode ter aqui um regime fiscal que pode ser interessante. E, portanto, agora a lei prevê esta possibilidade e a concessão de 2 tipos de visto, não é? O visto de estada temporária, que se destina a permitir a entrada e a estadia em território nacional por um período inferior a 1 ano. Portanto, é possível de ser atribuído a um profissional subordinado ou independente, portanto, um prestador de serviços, desde que presta a sua atividade de forma remota a pessoa singular ou coletiva com domicílio ou sede fora do território nacional. Eu tenho aqui algumas dúvidas sobre o conceito de remoto. Remoto é um conceito de distância física ou estamos a falar de remoto no sentido da utilização das tecnologias de informação? Eu acho que é um bocadinho dos dois. Mas porque necessariamente tem que ser remoto, porque o outro está noutro país. E também a possibilidade da concessão do visto de residência para este tipo de atividade profissional, subordinado ou independente, que é válido por um período de 4 meses, a fim de ser solicitada a autorização de residência. Lá está, visto para poder entrar cá dentro, solicitar a autorização de residência. E que documentos são necessários apresentar para avançar com o pedido deste visto? Olha, para o visto de estada temporária para as situações de trabalho subordinado,
um dos seguintes documentos: o contrato de trabalho, a promessa de contrato de trabalho ou a declaração de empregador a comprovar o vínculo laboral. Eu entendo este requisito porque pode haver, e se o empregador estiver num país terceiro, não ser necessário um contrato de trabalho escrito. E, portanto, a prova da essência da relação de trabalho deve ser feita por este tipo de declaração. E no caso de exercício de uma atividade profissional independente, um dos seguintes documentos, ou o contrato de sociedade, contrato de prestação de serviços, ou proposta escrita de contrato de prestação de serviços, ou um documento demonstrativo dos serviços prestados a uma ou mais entidades. Portanto, temos aqui várias possibilidades. Outro aspecto importante é da circunstância de o requerente dever demonstrar e apresentar um comprovativo de que os seus rendimentos médios mensais auferidos no exercício da atividade profissional, conforme referimos subordinado ou independente, nos últimos 3 meses, deve ter um valor mínimo equivalente a 4 remunerações mínimas mensais garantidas. Portanto, a 4 vezes o salário mínimo nacional, 705 vezes 4, igual a 2.820 euros mensais. E também deve demonstrar um documento, ou juntar um documento que ateste a sua residência fiscal. Isso pode mudar com a atualização do salário, do salário mínimo, naquele acordo de competitividade de que falámos no podcast anterior, assinado na Concertação Social, prevê-se um escalonamento dos valores do salário mínimo, portanto vai ter impacto neste requisito. E para o visto de residência é tudo igual, com exceção da possibilidade de ser apresentado contrato de promessa de contrato de trabalho. Portanto, não é possível apresentar o contrato de promessa para a concessão do visto de residência. Bem, e Bruno, acha que estes novos vistos para nómadas digitais permitirão atrair talento internacional para Portugal? Eu não tenho por seguro uma resposta afirmativa a essa questão. Porquê? Porque nós já dispunhamos de vistos ou de autorizações de residência que permitiam enquadrar pessoal qualificado. Tínhamos os vistos para o exercício de atividade altamente qualificada, tínhamos os próprios vistos tecnológicos, o TechVisa, o Startup Visa, etc. E, portanto, eu julgo que são mais... Eu julgo que não é propriamente a forma da prestação do trabalho, se é remota, se é presencial, se está perto, se está longe, que permite atrair o talento. Mas sim um regime fiscal, um conjunto de regras de prestação de trabalho, e condições de segurança, condições de custo de vida, sobretudo isso é que permite. O visto é um meio para atingir esses fins e portanto, não acho propriamente que seja com a criação deste visto que se retenha ou que se atraia talento, porque o nómada digital não quer dizer que seja altamente qualificado. Muito bem. E relativamente aos vistos a conceder a cidadãos de Estados-membros da CPLP? Bom, eu aqui gostava só de destacar aqui alguns aspectos. Portanto, que se trata de um visto novo e, portanto, aqui dispensa-se o parecer prévio do CEF, importante, um aligeiramento das restrições ou das questões formais. Os serviços competentes para a emissão do visto procedem à consulta direta e imediata das bases de dados do SIS e apenas podem recusar a emissão do visto no caso de constar a indicação de proibição de entrada. Portanto, a regra é de concessão do visto. Excepcionalmente, não é concedido. E trata-se aqui de uma forma expedita da concessão deste tipo de vistos, não é? Porque a regra é do deferimento liminar. Muito bem. E depois, relativamente à respectiva autorização de residência no seguimento deste visto? Vamos ver, aqui é um bocadinho o processo normal, não é? Quando já tiver abrangido por este acordo CPLP, este titular e for titular de um visto de curta duração, pode solicitar uma autorização de residência temporária, portanto, superior a 90 dias e inferior a 1 ano, renovável por igual período. E, portanto, esta concessão da autorização de residência depende com as necessárias adaptações da observância das condições da concessão do visto e da autorização de residência. Portanto, não há aqui grandes especificidades. A lei já está em vigor. Bem, e parece que chegamos ao fim deste podcast. Bruno, muito obrigada por esta clara exposição sobre as mais recentes alterações à lei de estrangeiros. Por fim, despeço-me agradecendo a todos a atenção e até ao próximo PBBR Talks.